vamos começar com o poder constituinte, tá? O que é o poder constituinte? O poder constituinte é o poder de se criar ou se modificar uma Constituição. Fiquem com esse conceito em mente. Criar ou modificar uma Constituição. Poder de criar ou modificar uma Constituição. E o poder constituinte, ele vai se dividir em dois. Ele vai se dividir em poder constituinte originário e o poder constituinte derivado, ok? Originário e derivado. Vá gravando o que eu estou falando, certo? Poder constituinte, poder de criar ou modificar uma Constituição, e se divide em poder constituinte originário e poder constituinte derivado. Eu vou começar pelo originário. As três características mais cobradas em prova sobre o poder constituinte originário são os três Is. Essas três características são muito cobradas, repetitivas em questões de concurso. Inclusive, ao final desta aula, vamos responder questões sobre esse assunto de direito constitucional. Então, memorize aí, lembre os três Is que são características do poder constituinte originário. Ok? É um poder inicial, é um poder ilimitado, é um poder incondicionado. Ok? Muito cobrado em prova essas características do poder constituinte originário. O nome é bem sugestivo, né? Poder constituinte originário. Ora, se poder constituinte seria o poder de criar ou modificar uma Constituição, o originário é o de criar a primeira Constituição, ou de criar uma Constituição, não necessariamente a primeira, mas de se criar uma Constituição. Então o poder constituinte originário, ele é inicial. Inicial porque vai ser o primeiro, a partir daquele momento, vai ser o primeiro, vai ser o primogênito, vai ser o de primeiro grau. Tudo isso que eu estou falando, pessoal, isso é cobrado em prova, tá? Eu vou anotar, mas eu vou falando e repetindo para que você memorize. Então, característica do poder constituinte originário, os três Is: inicial, ilimitado e incondicionado. Inicial é um poder primário. Ele vai inaugurar o ordenamento jurídico. Ele vai dar início a um novo ordenamento jurídico. Ele não se limita, por isso também que ele é ilimitado, ele não se limita à Constituição anterior, se houver. Ele não se limita a nada, tá? Ele é livre, então ele é ilimitado. Se houver uma Constituição anterior, como havia a nossa Constituição antes da de 88, mas a Constituição de 1988, ela foi ilimitada, que é a característica do poder constituinte originário. Ou seja, ela não se limitou às restrições da Constituição anterior. E ela é incondicionada, porque ele é incondicionado, o poder constituinte, porque ele não se limita aos procedimentos estabelecidos pela Constituição anterior. Ele é totalmente livre, ilimitado, incondicionado, tá? Essas três características são bastante cobradas em prova. O poder constituinte originário, ele também tem como característica que ele é permanente. E ele é permanente porque ele não se extingue com a criação da Constituição, tá? Ele, a qualquer momento, ele pode ressurgir. Você pode dizer até que o poder constituinte, quando ele originário, depois de criar a Constituição, ele adormece. E, posteriormente, se surgir um anseio da sociedade para se criar uma nova Constituição, o poder constituinte originário, ele ressurge e cria uma nova Constituição, tá? Então, por isso que é permanente, porque a qualquer momento ele pode ressurgir para se criar uma nova Constituição. Então, ele é permanente. Disse também que o poder constituinte originário, ele é um poder de primeiro grau. Isso ligado à questão dele ser inicial. Então, é de primeiro grau, tá? É um poder constituinte também extra, meta, pré-jurídico. Também cobrado em prova. Às vezes cai em prova. Características do poder constituinte originário. É um poder inicial, ilimitado e incondicionado, perfeito. É um poder permanente de primeiro grau e extrajurídico, perfeito. Meta-jurídico, perfeito. Pré-jurídico, perfeito. Tudo isso, pessoal, quer dizer que é um poder inicial. Quando ele fala aqui em extrajurídico, meta-jurídico ou pré-jurídico, significa que ele não está condicionado, ele está acima de qualquer ordenamento jurídico pretérito.
tanto que todo dispositivo que for contrário a ele será revogado, tá? Então ele é extrajurídico. Todo o ordenamento jurídico que é existente até então, com o surgimento da nova Constituição, ele não precisa observar nenhum dos requisitos, tá? Ele é livre, então ele é extrajurídico. Ele está acima do contexto jurídico presente, né? Metajurídico, pré-jurídico, certo? Tudo isso está ligado à questão dele ser um poder inicial, tá? Inicial, ilimitado e incondicionado. Essa parte aqui, ó, é uma parte para incrementar mais isso aqui, tá? Tudo aqui está diretamente ligado com a mesma coisa, tá? Muito cobrado em prova. Principalmente esse ponto aqui, inclusive nas questões nós vamos ver isso aí, ó, extrajurídico, tá? Significa que ele não está limitado, que ele não precisa observar, que ele está acima de todo o contexto jurídico ali até então presente. Então esse é o poder constituinte originário, tá? Inicial, ilimitado, incondicionado, permanente de primeiro grau, extrajurídico, metajurídico, pré-jurídico, tá? E também o poder constituinte originário é considerado também um poder político, diferente do poder constituinte derivado, que não é um poder político, é um poder jurídico. Político, pelo mesmo fato, pessoal, dele ser um poder que está inaugurando. Se ele está inaugurando um novo ordenamento jurídico, um novo sistema de regras, então ele não é jurídico, porque ele não está seguindo nenhuma regra não é uma regra de leis, tá? Então ele é político, tá? Político. Vai surgir do anseio da sociedade de se criar uma nova Constituição. Ele não é jurídico, ele é político. Poder constituinte, que é o poder de criar ou modificar a Constituição. O originário, ele tem os 3 Is, certo? Inicial, ilimitado e incondicionado. É um poder político, ele é permanente, porque ele pode ressurgir a qualquer momento, de primeiro grau, tá? Extrajurídico, metajurídico ou pré-jurídico, porque ele está acima de qualquer contexto jurídico presente até o momento. Agora o poder constituinte derivado. As características do poder constituinte derivado, enquanto que no poder constituinte originário eu tenho a característica de que ele é ilimitado, aqui ele é limitado. Enquanto lá ele é incondicionado, aqui ele é condicionado, tá? Enquanto lá ele é de primeiro grau, aqui ele é de segundo grau, tá? Então o poder constituinte derivado, ele é bem mais restrito do que o originário. Mas o que seria o poder constituinte derivado? Enquanto que o originário é o de criar uma Constituição, o derivado é o poder de se ou criar uma Constituição estadual, porque o poder constituinte originário ele cria um novo ordenamento jurídico no estado inteiro, no país inteiro, tá? Já o poder constituinte derivado, que ele é limitado, condicionado de segundo grau, é o poder constituinte de criar uma Constituição estadual, ou seja, é mais uma coisa mais local, e de se reformar a Constituição Federal, tá? O derivado vai se dividir em criar uma Constituição estadual e de se reformar a Constituição Federal. Então, o poder constituinte derivado tem essas características, né? Ser limitado, condicionado de segundo grau, okay? Ele é limitado à Constituição e ele é condicionado também à Constituição, tá? E o poder constituinte derivado, ele é dividido em derivado decorrente, vou dividir aqui, e também derivado reformador. O derivado recorrente é o poder que os estados têm para se auto-organizarem. E para isso eles criam suas constituições estaduais, tá? Poder constituinte derivado decorrente é o poder dos estados de criarem suas... Então, o poder constituinte derivado decorrente é só isso. É o poder que os estados têm, e o Distrito Federal também, de criar suas constituições estaduais, tá? É importante observar que o poder constituinte derivado decorrente, ele não foi estendido aos municípios. Embora os municípios tenham suas leis orgânicas, essas leis orgânicas não são considerados exercício do poder constituinte derivado decorrente, tá? Apesar de que a lei orgânica do Distrito Federal, sim, é considerado poder constituinte derivado decorrente.
já que o Distrito Federal ele acumula as funções de Estado e município ao mesmo tempo, tá? Mas os municípios como um todo, a lei orgânica não é poder constituinte derivado decorrente. Poder constituinte derivado decorrente é o poder dos estados para se auto-organizarem criando suas constituições estaduais. Já o poder constituinte derivado reformador, ele vai se dividir em reformador de emenda e reformador revisor. O de emenda vai ser de criar emendas à Constituição, tá? Emendas à Constituição Federal, né? Já o poder revisor, ele está lá no ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 3º, em que vai ser determinado que num período de 5 anos após a publicação da Constituição de 88, fosse feita uma revisão para uma adaptação do texto constitucional em relação à atualidade social. Então, esse poder constituinte, reformador, revisor, ele foi exaurido após essa revisão. Então, hoje, quando se fala em poder constituinte derivado reformador, entenda-se como primordialmente o poder de emenda, de reformar, de emendar a Constituição Federal. Está lá no ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 3º. Foi exaurido porque essa revisão já foi feita, tá? Então, essa é a divisão. Lembrando aqui também que a questão de emendas à Constituição, né? Existem as cláusulas pétreas, não é isso? Que não pode ter emendas, né? Tendentes a abolir as cláusulas pétreas, né? Da forma federativa de Estado, né? Os direitos e deveres individuais, fundamentais. Então, temos as cláusulas pétreas, né? A forma federativa de Estado, separação dos poderes, que não podem ser retirados da Constituição por emenda à Constituição. Isso é um tipo de limitação do poder constituinte derivado reformador, uma limitação chamada de limitação material, tá? Lembrando também, só para acrescentar, a fim de enriquecer mais nosso conhecimento, que as emendas à Constituição, elas podem ser propostas por pelo menos 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados, no mínimo 1/3 dos membros do Senado Federal, mais da metade das assembleias legislativas do país, né? E em cada uma dessas assembleias em que haja a votação para que tenha uma emenda à Constituição, basta que haja a maioria simples, o voto da maioria simples. Tudo isso vai ser explicado detalhadamente em uma outra aula, mas eu estou falando só para fins de aumentar nosso conhecimento aqui. Então, emendas à Constituição podem ser propostas por 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados, 1/3, no mínimo, dos membros do Senado Federal, mais da metade das Assembleias Legislativas do país e também por proposta do Presidente da República. Tá? Lembrando que existem essas limitações, porque ele é um poder derivado, reformador, ele é limitado, tá? E existem limitações materiais, que é essa de não poder abolir, suprimir as cláusulas pétreas. Existem limitações temporais, que são períodos em que a Constituição não pode ser reformada, como intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, tá? Então existe uma série de limitações ao poder constituinte derivado reformador, assim como tem uma série de limitações para o poder constituinte derivado decorrente. Com isso a gente já está apto a responder uma série de questões de concurso. Durante as questões eu vou falar ainda sobre o poder constituinte difuso, tá? Ao longo das questões eu vou falar sobre o poder constituinte difuso, que é um poder não muito cobrado em prova, mas quando cai, muita gente acaba errando. Então vamos para as questões. Qualquer dúvida vocês deixam aí nos comentários. Vamos lá, pessoal. Questão 2016, prova de agente de apoio legislativo, lá de Alagoas. Agente de apoio legislativo da FCC, concurso de 2016. A questão vai dizer, o poder constituinte, ele quer saber alguma informação sobre o poder constituinte. Letra A, o poder constituinte revisor, ele é incondicionado e ilimitado? Nós já vimos que não, pessoal. Por quê? O poder constituinte revisor, que é aquele que eu falei que já foi exaurido,
ele está dentro do poder constituinte e derivado. E quais são as características do poder constituinte e derivado? Ele é limitado, condicionado, de segundo grau, não foi isso que eu coloquei no quadro? Pronto, então, o poder constituinte revisor, ele é incondicionado e ilimitado? E ilimitado está errado. Letra B. O poder constituinte dos Estados-membros é incondicionado e ilimitado juridicamente? Certo ou errado, pessoal? O poder constituinte dos Estados-membros, que é o poder constituinte de elaborar as constituições estaduais. Poder constituinte derivado decorrente. É um poder constituinte incondicionado, pessoal, e ilimitado juridicamente? Não, pessoal. Por quê? Quais são as características do poder constituinte e derivado? Limitado, condicionado, né, pessoal, de segundo grau. Então, o poder constituinte dos Estados-membros, ele é incondicionado e ilimitado juridicamente? Não, ele é condicionado e limitado juridicamente. Limitado a quem? Limitado à Constituição, que foi criada pelo poder constituinte originário. Letra C. O poder constituinte reformador pode suprimir cláusulas pétreas? Pessoal, vê só, se o poder constituinte, eu não falei esse ponto, falei indiretamente. Se o poder constituinte reformador é o poder constituinte o quê? De criar emendas à Constituição, certo? Sendo que o poder constituinte derivado, ele não é condicionado, lembra que eu falei que ele é limitado e condicionado? Ele sofre uma série de limitações, limitações formais, limitações materiais, limitações circunstanciais, limitações temporais. Então, uma das limitações, que se chama limitação material, significa que alguns pontos da Constituição não podem ser abolidos da Constituição, são as cláusulas pétreas. Existe uma limitação ao poder constituinte e reformador de não poder suprimir cláusulas pétreas. Essa limitação é feita pelo poder constituinte originário. Ou seja, o poder constituinte reformador ele pode suprimir cláusulas pétreas? Não, porque isso é uma limitação material. Limitação material. São tópicos da Constituição que não podem ser abolidos, não podem ter emendas à Constituição tendentes a abolir as cláusulas pétreas, tá, pessoal? Posteriormente eu vou passar uma aula só sobre as cláusulas pétreas, tá? Que é forma de Estado, direitos e deveres individuais, o voto direto, secreto. Então, as cláusulas pétreas, tá, não podem ser suprimidas da Constituição. Isso é uma limitação do poder constituinte originário. E como o poder constituinte reformador ele é limitado ao que diz o poder constituinte originário na Constituição, então ele não pode abolir as cláusulas pétreas por constituir uma limitação material. Letra D. O poder constituinte decorrente é o conferido aos Estados-membros, tendo sido estendido aos municípios no caso brasileiro. Está errado, pessoal. O poder constituinte decorrente é o conferido aos Estados-membros. Até aí tudo bem. Tendo sido estendido aos municípios, não, pessoal. Os municípios, embora tenham as suas leis orgânicas, as leis orgânicas não se consideram poder constituinte derivado decorrente, tá? Não se consideram, com exceção do Distrito Federal, que não, como como é que se diz? Ele possui tanto as atribuições de município como Estado, então a lei orgânica do Distrito Federal é considerada também como poder constituinte derivado decorrente, ok? Mas as leis orgânicas dos municípios não é poder constituinte derivado decorrente. Apenas os Estados e o Distrito Federal possuem poder constituinte derivado decorrente. E a letra E vai dizer que o poder constituinte originário é aquele que inaugura uma nova ordem jurídica, perfeito, provocando ruptura com a ordem jurídica anterior, perfeito. Ele quer a letra A, o correto é a letra E. Mais uma questão, pessoal, questão de 2014, Instituto AOCP. São características do poder constituinte originário, tá, pessoal? Características do poder constituinte originário. Letra A. É um poder inicial? É autônomo? Sim. É ilimitado? Também. É incondicionado? Perfeito. É permanente? Certo.
Letra A, não precisamos nem ler os demais, né, pessoal? Letra A. A letra B vai dizer que é um poder constituinte derivado, é uma contradição. Ou é originário ou é derivado. Então a letra B já está errada logo de início. Letra C, inicial, autônomo, limitado, negativo, ele é ilimitado. Esses três is, pessoal, que eu expliquei para vocês, somando com a questão dele ser permanente, é muito cobrado em concurso, em todo tipo de concurso. Aí a letra D, o poder constituinte originário derivado, não, já está, é uma contradição, dizer que o originário é derivado ao mesmo tempo, não, ou é originário ou é derivado. E a letra L vai dizer que é inicial, certo, é autônomo, certo, é limitado, não é limitado. E no final ele vai dizer que é provisório, também não é provisório, é permanente. A qualquer momento o poder constituinte originário pode ressurgir e pode ser criada uma nova Constituição. Então, gabarito letra A. Agora, uma questão da banca IBFC, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, prova de oficial de cartório, 2013. Segundo classificação doutrinária, o poder que permite que um Estado-membro estruture a sua própria Constituição é denominado, letra A, poder constituinte originário estadual. Não, pessoal, o poder constituinte originário é o federal, é o de criar um novo ordenamento jurídico no Estado como um todo. É o que vai fazer surgir um novo Estado, tá? Então não existe esse originário estadual. Letra B, poder constituinte derivado decorrente. Perfeito, pessoal. Poder de criar as constituições estaduais, poder constituinte derivado decorrente. Aí a letra C vai dizer poder constituinte derivado reformador. Não, o reformador é o poder de reformar a Constituição Federal. Letra D, poder constituinte derivado revisor. Não, revisor é aquele que o ato das disposições constitucionais transitórias estabeleceu um prazo de 5 anos para que a Constituição fosse revisada, tá? Isso aí não é poder constituinte de criar a Constituição Estadual, tá? Letra E, poder constituinte difuso. É o que eu falei, que às vezes cai em questão e o pessoal erra por desconhecer. O poder constituinte difuso, pessoal, é um poder informal, anote aí, é um poder informal de se modificar a Constituição sem modificar o texto da lei. Anote, é o poder informal de modificar a Constituição sem modificar sequer uma vírgula. Por quê? É um poder que modifica a interpretação. Ele modifica o modo como a Constituição é interpretada. E o modo como a Constituição é interpretada vem mudando muito nos últimos anos. Então, o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, ele pega um texto constitucional e ele interpreta conforme a nossa realidade atual, a realidade atual da sociedade. É uma forma de interpretação diferente do mesmo texto constitucional. Então, esse é o poder constituinte difuso. É o poder informal que modifica a interpretação do texto constitucional sem modificar o texto constitucional. Isso é o poder constituinte difuso, tá? De vez em quando cai em prova. Questão de 2012 do Instituto Cidades, a prova de auditor de controle externo, Tribunal de Contas. O poder constituinte originário, ele é extrajurídico. Olha aí, pessoal, lembra do que eu falei? Extrajurídico, pré-jurídico, metajurídico é a mesma coisa, pessoal. Então, o poder constituinte originário, a gente já marca a letra A, ele é extrajurídico, ele está acima do ordenamento jurídico presente, ele é o inaugural, ele é extrajurídico, o ordenamento jurídico vai surgir com ele, tá? Então, o poder constituinte originário, ele é extrajurídico. Aí a letra B, é limitado? Não, pessoal. É condicionado? Não. Letra D, está sujeito à limitação material? Não. Quem está sujeito à limitação material é o poder constituinte derivado. Inclusive, eu citei aqui algumas limitações materiais, como, por exemplo, não poder retirar, não poder abolir as cláusulas pétreas. É uma limitação material que o poder constituinte originário estabeleceu para o poder constituinte derivado. Mas o poder constituinte originário ele não está sujeito à limitação material. Letra E, subdivide-se em reformador, revisor e decorrente. Originário?
Não. O originário é o originário, o derivado é o derivado. Quer dizer, o poder constituinte ele se divide em poder constituinte originário e poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado se divide em derivado decorrente e derivado reformador. Dentro do derivado reformador, nós temos o poder de emenda, que é reformar a Constituição Federal, e o poder revisor, que foi exaurido no ato 5 anos após, né, o surgimento da Constituição, que está lá no ato das disposições constitucionais transitórias. Tá? Então não confundir, o poder constituinte originário é originário, ele não se divide em reformador, revisor e decorrente não. Tá? Aqui ele embaralhou tudo na questão. Questão 5. É uma questão do TRE de Pernambuco, 2011, banca FCC, a prova de analista judiciário. O poder constituinte derivado decorrente consiste, vamos lá, ele quer saber o que é o poder constituinte derivado decorrente, tá? Consiste, letra A, no estabelecimento da primeira Constituição de um novo país? Não, esse é o poder constituinte originário. Letra B, na possibilidade de se alterar o texto constitucional do país respeitando-se a regulamentação especial prevista na própria Constituição? Não. Esse aqui é o poder constituinte derivado reformador, de criar emendas à Constituição. Letra C, ele quer saber o derivado decorrente. Letra C, na possibilidade dos Estados-membros de se auto-organizarem através das suas constituições estaduais próprias, respeitando as regras limitadas pela Constituição Federal. Perfeito, a letra C. Poder constituinte derivado decorrente é o poder de criar, que os estados possuem de criar suas constituições estaduais, de se auto-organizarem, respeitadas as limitações e os condicionamentos feitos na Constituição Federal. A letra D vai dizer que o poder constituinte derivado decorrente consiste no estabelecimento de uma Constituição posterior de um país velho. Não. Constituição posterior. Primeiro que o decorrente não é Constituição do país, é Constituição local, é regional ali, é Constituição de Estado. Então, quando ele diz que o poder constituinte derivado decorrente consiste, na letra D, no estabelecimento de uma Constituição posterior a um país velho, se é uma Constituição posterior num país velho, é uma Constituição, e está sendo uma Constituição nova, mas num país velho, então é o poder constituinte originário. Tá? Porque o poder constituinte originário, pessoal, ele pode ser histórico ou revolucionário. A primeira Constituição daquele Estado, tá? Daí disse que é um poder constituinte originário histórico. E disse que ele é um poder constituinte originário revolucionário quando já existia uma Constituição anterior, mas pelos anseios da sociedade se necessita de uma nova Constituição. Então essa seria a revolucionária. No caso aqui que ele está dando na letra D, a Constituição, o estabelecimento de uma Constituição posterior de um país, de um velho país, se esse velho país tinha uma Constituição pretérita, é um poder constituinte originário revolucionário. Se ele não tinha, é um poder constituinte originário histórico. Mas não é decorrente, porque o decorrente é o dos estados. Tá? Letra E, o poder constituinte derivado decorrente consiste no fato de não estar sujeito a qualquer forma prefixada para manifestar sua vontade. É lógico que está errado. O poder constituinte derivado ele é limitado, ele é condicionado, ele está sujeito a toda a formalidade prevista na Constituição Federal. E com isso a gente encerra essa nossa aula de Direito Constitucional. Espero que vocês tenham gostado aí e tenham aprendido e não errem questões em provas sobre esse assunto, poder constituinte. Bons estudos, continue estudando, continue focado, o seu objetivo vai chegar. Acompanhe nossos vídeos, se gostou do vídeo, dá um legal. Posteriormente vou continuar postando aulas aqui de Direito Constitucional sobre os principais tópicos cobrados em prova de concurso. Se vocês tiverem aí uma sugestão de algum tema específico que vocês querem aprender no Direito Constitucional e for cair na prova de vocês deixam aí nos comentários que num posterior vídeo eu faço a gravação do assunto que vocês sugerirem, tá? Bons estudos e até a próxima!